Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que nós estamos aqui para dar complemento ao assunto que foi tratado na Escola Bíblica Dominical de ontem, apresentando aqui algumas participações em vídeos que os nossos irmãos enviaram e que, em função do nosso tempo curto na Escola Bíblica Dominical, não tivemos condições de apresentar todos os vídeos. E nós reservamos hoje esse programa aqui, às 19h30, no nosso canal do YouTube, para dar uma satisfação aos nossos irmãos, da nossa alegria de poder compartilhar a quantidade de vídeos que os nossos irmãos enviaram e também outras colaborações dos estudos que foram enviados para essa escola bíblica deste último fim de semana. E nós, inclusive, queremos aqui dizer que, desta vez, mais uma vez, nós tivemos um total entre aquelas participações que vieram do Brasil e do exterior, além dos vídeos, isso passou de 2.500 participações. Isso mostra o grande interesse dos nossos irmãos pelos estudos bíblicos e aquilo que tem sido uma bênção para a edificação espiritual da nossa vida e também de toda a igreja. Eu quero começar agora, então, apresentando aqui duas colaborações dos nossos irmãos em vídeos que foram enviadas para a primeira pergunta que foi formulada para a última Escola Bíblica Dominical. E essa pergunta foi a seguinte: aponte algumas diferenças históricas e proféticas entre os reis Saul e Davi a partir da escolha e a posse do reino. Destaque o tratamento dispensado por cada um no cuidado com o seu povo. Esta resposta nós iremos aqui participar na colaboração que foi enviada de uma das nossas irmãs lá da nossa igreja em Quito, no Equador, capital do Equador, a nossa irmã a jovem Evelyn Pérez, e ela vai responder em língua espanhola. E logo depois, em seguida, nós teremos também a participação do jovem Eric Sander, que ele é do grupo de jovens lá da igreja de Estrada do Carangola, em Petrópolis. Ele vai responder também esta pergunta. Vamos participar então destas duas respostas. La paz del Señor Jesús, hermanos. Una diferencia que nosotros encontramos es en cuanto a la dedicación que tenía los reyes Saúl y David. En cuanto al pueblo, podemos destacar en cuanto a Saúl en 1 de Samuel, capítulo 14, 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. En cuanto a David, podemos ver en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 18 y 19. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Podemos saber aquí la diferencia histórica de cómo Saúl no amaba al pueblo y iba a ser maldito si no era obedecida a la palabra del rey, mientras que David amaba al pueblo y fue compartido el pan para todo el pueblo en el nombre del Señor Jesús. Proféticamente podemos decir del siervo infiel y fiel, que el siervo infiel está preocupado por las cosas del mundo y sus problemas, mientras que el siervo fiel está siempre preocupado en las cosas del Señor y vive en cuerpo. Do Senhor Jesus. A diferença entre o rei Saul e o rei Davi é que o rei Saul ele foi eleito pelos seus atributos físicos, sendo ungido pela vontade dos homens. E ele se preocupava com a aceitação do seu povo, agindo conforme o seu próprio coração. E com seu coração cheio de vaidade, ele guiava o seu povo. Já o rei Davi, ele foi ungido conforme o coração de Deus, sendo ungido pela vontade do Senhor, e ele se preocupava em fazer a vontade de Deus e se preocupava com a presença do Senhor. E guiava o povo do Senhor através da consulta à palavra de Deus. E nós podemos ver isto no Salmos 51, verso 11, que diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
Que maravilha a maneira como a irmã pôde citar aqui a palavra do Senhor na sua resposta. A irmã Evelyn Pérez, lá da igreja de Quito, no Equador, quando ela usou o texto ali citado de 1 Samuel, capítulo 14, verso 24, e também a citação depois de 2 Samuel, capítulo 6, versos 18 e 19, para falar a respeito da diferença da forma como esses dois reis, o rei Saul e o rei Davi, as diferenças históricas e proféticas destes dois reinados. Muito bem colocado. Até mesmo a colocação feita também pelo nosso irmão, o jovem Eric Sander, lá da região da Estrada de Carangola, em Petrópolis. E o Sandro foi muito feliz numa colocação que ele fez, quando ele disse: Saul guiava o povo de Deus com o coração cheio de vaidade, mas Davi guiava o povo de Deus através da consulta à palavra do Senhor. Muito bem colocadas as respostas da nossa irmã e do nosso irmão. Agora, nós vamos passar para a pergunta número 2, e essa pergunta requer 3 respostas. Nós vamos então passar agora para a resposta da primeira, que é a letra A. E a pergunta é a seguinte: lendo o capítulo 17 de 1 Samuel, estabeleça os aspectos proféticos do ensino e responda, letra A, por que durante 40 dias o filisteu desafiava Saul e seu exército? Para essa resposta, nós contaremos agora com uma resposta em língua espanhola da nossa irmã Maria de Los Angeles Vargas. Ela é da Bolívia, da nossa igreja lá, Igreja Central de Santa Cruz de la Sierra. E a nossa irmã vai dar essa resposta e logo em seguida também a nossa irmã jovem Jaciane de Oliveira Brito. Esta irmã pertence à nossa igreja na cidade de Pilar, lá no estado da Paraíba. Então ouviremos agora essas respostas que serão dadas pela nossa irmã da Bolívia e também a nossa irmã lá do estado da Paraíba. La paz del Señor Jesús, hermanos. Con relación a la respuesta, podemos señalar que proféticamente los 40 días durante los cuales el filisteo Goliat desafiaba a Saúl y a su ejército nos hacen referencia a los 40 días en los cuales nuestro Señor Jesús realizó un ayuno en el desierto, y en ese tiempo fue tentado por el enemigo con la palabra, y el Señor Jesús venció con la palabra revelada. Podemos ver que Goliat tipifica la carne, y su desafío al pueblo de Dios fue una afrenta directa al diseño, al proyecto de salvación de nuestro Señor, imponiendo que la carne vencería al ejército del Dios viviente. Sin embargo, David es tipo del Señor Jesús, que venció a Goliat, tipo de la carne, mostrando que el diseño de Dios no se puede vencer. Así como Jesús venció al enemigo en el desierto, David venció a Goliat. La paz del Senhor Jesus. 40 dias fala de um momento de prova. Como Davi foi desafiado nesse período por Golias, o Senhor Jesus em seu ministério, ao jejum, 40 dias foi tentado e desafiado pelo adversário. Vemos isto no texto de Mateus, capítulo 4, versículo 2 e 3. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus venceu porque estava em comunhão perfeita com o Pai. Assim Davi também venceu as afrontas de Golias porque estava em comunhão com Deus. A paz do Senhor Jesus. Podemos perceber que coisa notável aquilo que o Espírito Santo faz usando uma irmã lá da Bolívia para dar uma resposta e encerrar com palavras quase idênticas às palavras que foram usadas pela outra irmã nossa, a Jaciane, lá do grupo de jovens da igreja de Pilar, na Paraíba. A expressão da irmã de Santa Cruz de la Sierra, ela encerra dizendo assim: assim como Jesus venceu o inimigo no deserto, Davi venceu Golias. Agora vejamos que coincidência do Espírito Santo, como encerra também a expressão usada pela nossa irmã Jaciane, lá da Paraíba, da igreja de Pilar, quando ela diz assim: Davi venceu as afrontas de Golias
porque ele estava em comunhão com Deus. Então há uma semelhança muito grande entre essas duas respostas e nós louvamos muito o Senhor por causa disso. Agora vamos passar para a segunda resposta da questão número 2, que é a letra B. Então, repetindo a questão número 2, ela diz assim: lendo o capítulo 17 de 1 Samuel, estabeleça os aspectos proféticos do ensino e responda. Agora a resposta é a pergunta da letra B. Por que Davi recusou a roupa de Saul para batalhar contra o filisteu? Então agora, para dar essa resposta à pergunta da letra B, nós vamos ter a participação agora em língua inglesa, lá do Canadá. A nossa irmã, a jovem Kaliana, ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Toronto, no Canadá. Ela vai dar a primeira resposta e logo em seguida teremos também a participação do jovem Daniel Araújo. Daniel, ele pertence ao grupo de jovens da nossa igreja em Grajaú, no estado de São Paulo. Vamos então participar das duas respostas que serão dadas logo em seguida. David, who was only a shepherd, was not accustomed to the armor that the king Saul had given him, making it more difficult for him to walk. Therefore he took them off. Just like David, we cannot depend on material things, because things that come from men will only make our walk as servants of the Lord on the path to eternal life more difficult. Just like David, we should discern what comes from the Lord, because the Lord is who grants us the victory. The garments are also a symbol of testimony, and like David, not using the armor demonstrates humility, which is what the faithful servant should demonstrate as well. Paz do seu, irmãos. O motivo pelo qual Davi recusa as armaduras de Saul é porque ele mesmo não consegue caminhar com esta armadura. 1 Samuel capítulo 17, uma parte do verso 39 diz assim: Disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Meus irmãos, na obra do Senhor, nós não conseguimos caminhar se nós estivermos vestidos de razão, cobertos dos recursos do homem. Davi, naquele momento, se sentiu incomodado com aquela armadura. Quando nós agimos e pensamos na razão, o Espírito Santo ele vem e nos incomoda e nos lembra que nós temos os recursos do Senhor. Davi, ele foi vitorioso porque ele sempre utilizou os recursos da graça. Devemos ser como Davi e confiar no Senhor e utilizarmos sempre os recursos que o Senhor tem nos proporcionado. Irmã Cariana, que coisa maravilhosa essa expressão usada, as coisas, porque as coisas que vêm dos homens fazem a nossa caminhada mais difícil a caminho da eternidade. Que expressão notável colocada ali pela irmã, e nós desejamos que Deus abençoe muito a sua vida por essa compreensão dada nesta resposta. E também o nosso jovem, o Daniel Araújo, onde ele faz uma colocação muito feliz, pois ele diz assim: na obra do Senhor, não conseguimos caminhar vestidos da razão do homem. Muito boa essa colocação. E quando agimos na razão, o Espírito Santo nos incomoda e nos lembra que temos os recursos da graça. Davi se sentiu incomodado com aquilo que representava a razão. Então o Espírito Santo nos incomoda também com isso, e o nosso desejo é de mudar esta vestimenta, esse armamento, e apropriarmos das armas da vitória, que são as armas de Davi. Muito bem colocadas essas duas respostas dos nossos irmãos. A irmã Caliana, lá de Toronto, e o irmão Daniel Araújo, lá de Grajaú, em São Paulo. Agora, nós iremos para a nossa resposta da letra C. A pergunta 2, letra C, repetindo a pergunta 2, ela diz assim: lendo o capítulo 17 de 1 Samuel, estabeleça os aspectos proféticos do ensino e responda. Agora a resposta à pergunta C. Por que o filisteu, apesar de ter uma poderosa espada em suas mãos, perdeu a batalha contra Davi e por esta mesma espada ele foi degolado? Quem vai dar agora essa resposta serão jovens aqui do Brasil. Nós teremos em primeiro lugar, lá de Minas Gerais, o nosso irmão jovem Jean Lucas. Ele é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Chalé. Chalé é uma cidade que fica ali no estado de Minas, próximo da fronteira do estado do Espírito Santo, próximo de Manhuaçu, Manhumirim. E o nosso irmão vai dar uma resposta ali
para esta pergunta, e logo em seguida nós teremos uma resposta notável, que é a resposta de uma irmã nossa, que ela é surda cega, e ela vai dar a resposta também. Ela é do Espírito Santo, pertence à igreja de Ponta da Fruta, no município de Vila Velha. Trata-se da nossa irmã, a jovem Raquel Cristina. Vamos então participar dessas duas respostas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz: a letra mata e o espírito vivifica. Golias foi morto com sua própria espada. A espada quer dizer a palavra de Deus. E se nós vivermos a palavra do Senhor na letra, na carne, na razão, nós morremos espiritualmente. Mas se nós vivermos na palavra revelada, no lado profético, nós teremos uma vida eterna, teremos experiências com o Senhor, teremos vitória. É comum as lutas serem corpo a corpo, mas Davi lutou à distância, porque contra a carne nós temos que lutar à distância e usar os recursos que Deus tem nos dado, as armas espirituais. Davi usou o cajado, a direção do Espírito Santo. Afunda o poder do Espírito Santo à distância. O alforje, que é o coração cheio de fé, de oração, de clamor. As pedras falam os recursos da graça: oração, louvor, madrugada, jejum e a palavra. Assim, Davi teve sempre vitória. Se nós usarmos os recursos que o Senhor tem nos dado, nós também teremos vitória. Davi cortou a cabeça do gigante para libertar o povo de Israel. Jesus esmagou a cabeça da serpente para salvar a sua igreja amada. Bom, a espada representa a palavra. Golias tinha posse da palavra. Compara a religião, que tem todo o conhecimento teórico e filosófico da Bíblia. Mas a palavra nos mostra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Davi venceu Golias com o cajado na mão. O cajado representa a direção do Espírito Santo. Davi representa o homem que depende de Deus, que vive na revelação. Golias foi degolado com sua própria espada, porque o homem sem revelação morre com a própria mensagem. A paz do Senhor Jesus. Amém. Jean, você foi muito feliz nessa colocação que você fez com relação à questão do filisteu. Apesar de ter uma poderosa espada nas mãos, mas ele perdeu a batalha contra Davi. E por esta mesma espada ele foi degolado. A sua expressão foi muito interessante, porque você disse: Davi cortou a cabeça do gigante para libertar o povo de Israel. E Jesus esmagou a cabeça da serpente para salvar a sua igreja. Louvado seja Deus! Nós ficamos também muito felizes com a participação da nossa irmã, a Raquel Cristina, quando ela disse assim: a espada na mão de Golias, comparada com a religião, que tem todo o conhecimento teórico e filosófico da Bíblia. Muito bem, Raquel. E diz assim: mas a palavra mostra em 2 Coríntios 6,3 que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja Deus! Muito bem colocadas as respostas dos nossos irmãos, e nós ficamos felizes em poder compartilhar hoje aqui dessas colocações adicionais, além daquelas que foram apresentadas ontem ali na Escola Bíblica Dominical. Mas então vamos encerrar esta parte agora, e lembrando que nós ficamos muito agradecidos aos nossos irmãos, os jovens, pelas suas participações no envio destes vídeos para cooperarem conosco na Escola Bíblica Dominical. E queremos dar uma informação de que no site da Rádio Manaim estarão postados ali todos os nomes dos irmãos que enviaram as suas participações. Isso ali separado por estado, por países. E os irmãos vão ver ali os seus nomes e os nomes das cidades que enviaram as participações
para esta última Escola Bíblica Dominical. E caso você queira continuar enviando participações também para a Escola Bíblica, você pode usar esse site que nós vamos colocar aqui, está aqui à sua disposição, né? O site contato@radiomanaim.com.br. Pode enviar para as próximas escolas bíblicas as suas respostas através dos vídeos e elas serão examinadas e aquelas que o Senhor der a orientação, elas serão transmitidas, mas todas serão publicadas para os irmãos terem uma ideia de que valeu a pena ter participado da Escola Bíblica Dominical. Quero agora, para encerrar, fazer um convite para que daqui a pouco você está convidado para assistir conosco ao culto de louvor desta segunda-feira. Este culto, neste nosso mesmo canal do YouTube, você pode assistir. Ele vai começar agora, daqui a pouco, em alguns minutos, às 20 horas. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe.